Vocês estão me ouvindo? Calma aí. Esqueci do fone. Porque já tive pressa, leva este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto Boa noite, Fumil. mais feliz, quem sabe só é você. 19 horas em ponto. De que muito pouco eu sei, Começamos a nossa live. ou nada sei. Conhecer as Cíntia, Fabi. as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Tudo bom, pessoal? Preciso amor pra poder pulsar. Vou esperar aqui o Fumil entrar. Pra poder sorrir. É O preciso pessoal todo solicitar aí. Da onde vocês estão falando? Assistindo, desculpa. Fala aí pra gente. compreender, amar, ir tocando em frente. Com um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Curitiba, Ser as manhãs e as manhãs, Salvador, das massas. São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro. Valeu, Kátia. Essa é a música do Almir Sater, Tocando em Frente, em homenagem à nossa Minas Gerais. Ô, meu amigo Thiago, vai falar com a gente aqui também. Outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser. Vamos começar um convite. Boa noite. Boa noite. Ô, Fumil, boa noite. Tudo bem? Tudo Tá me bom, e ouvindo senhor? bem? Graças a Estou. Deus. Nada do senhor. É você. Isso. Poxa, tudo bem, graças a Deus. Gostaria Ótimo. de, primeiramente, te agradecer muito a sua disponibilidade, tá passando aqui para a gente seu conhecimento, né? É uma oportunidade singular aqui para nós, muito importante também, eu acho, a gente compartilhar esse tipo de informação para os arquitetos, né, que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação, né, Fumil? Sem dúvida. E eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um prazer enorme, né, estar com todos vocês aqui nesse sábado de quarentena para mais uma live, mais um bate-papo, né? Mais uma troca de experiência, e isso é muito saudável. Sim, com certeza, Fumil. Bom, acho que já entrou muita gente, né? Eu gostaria de agradecer também aí a Tassiana Bernardes, que começou com essa história de live aí, né? Contaminou a gente, né, Fumil? Pois é verdade. É verdade. Eu comecei com ela também. Né? E É, agora estamos aqui todos reunidos, né? Para bater esse papo aí com essa nação aí que curte arquitetura hospitalar, né? sem dúvida. E hoje nós vamos falar então do projeto arquitetônico hospitalar e as instalações de infraestrutura, correto? Eu gostaria que você fizesse uma introdução para nós, se possível, Fumil. Ok. Depois eu tenho umas Bom, antes de mais perguntinhas nada, boa aqui. noite. Boa noite a todos, né? É um grande prazer estar com todos vocês nessa noite, nesse sábado de quarentena. Para quem não me conhece, eu sou Fumil Araki, engenheiro, trabalho nessa área hospitalar desde 79, quer dizer, já faz algum tempinho, né? E
aprendi alguma coisa e estou aprendendo cada dia mais. Tem muita coisa para ser feita nessa área. É uma área que não tem fim, né? Que a gente costuma dizer que depois que você entra nessa área, você não consegue mais sair. Bom, com relação ao tema da live de hoje, que é o projeto arquitetônico hospitalar e as instalações de infraestrutura, escolhido sabiamente pelo Juliano Rezende, né? É um bom tema, bastante rico. Vamos fazer uma introdução rápida sobre esse tema. Nesse momento, com a pandemia que o planeta enfrenta com o surgimento repentino do coronavírus, é perfeitamente visível o quanto é importante a correta concepção do espaço de saúde e o planejamento adequado das instalações de infraestrutura. Nunca se falou tanto em infecção, em contaminação cruzada como agora. Fluxos adequados, necessidade de ventiladores mecânicos, ambientes com cascatas de pressões, EPIs, higienização das mãos, quarentena e distanciamento entre as pessoas, dentre vários outros assuntos. Soluções emergenciais estão sendo adotadas nos 4 cantos do Brasil, com construções de hospitais de campanha, numa situação de grande guerra contra o coronavírus, e nessas ações não há tempo hábil para a elaboração de estudos e projetos de forma a atender integralmente às exigências das normas vigentes do Ministério da Saúde, como deveria ser feito tradicionalmente. Porém, como arquitetos e engenheiros especializados que nós somos, na área da saúde, é nosso dever contribuir para que as ações sejam as mais corretas possíveis. Lamentavelmente, a cada dia, constatamos o aumento da quantidade de vítimas de coronavírus, a grande maioria fatais e que vem ocorrendo num ritmo bastante acelerado. Uma das grandes preocupações, além de várias outras, é a planta física da maioria dos nossos hospitais e as suas instalações de infraestrutura, totalmente despreparadas e impróprias para conter o avanço desse vírus. Por exemplo, a falta de ambientes apropriados, com as instalações corretas para acomodar e internar pacientes contagiosos, para evitar a contaminação generalizada dos demais ambientes e que fatalmente colocam, principalmente os colaboradores, em altíssimo risco de serem infectados. Como arquitetos e engenheiros especializados na área da saúde, devemos considerar essa situação como uma grande oportunidade de melhorias e tirar o máximo proveito na busca de um aperfeiçoamento conceitual e técnico. Ficou claramente comprovada a necessidade de fortalecer cada vez mais os trabalhos de equipes multidisciplinares compostas pelos diversos profissionais especialistas na área da saúde. Basicamente, essa seria uma introdução para a gente entrar no tema, né, Juliana? Sim. Não, perfeito, Fumil. É muito importante a gente deixar claro e estar cada dia mais batendo na tecla, né, desse assunto, da importância dos profissionais, né, no planejamento do espaço físico, né, no caso nossa parte, nossos profissionais de arquitetura e de engenharia, né, e como o espaço bem planejado pode fazer a diferença, né, no tratamento médico, no controle de infecções e tudo mais, né? Eu vou partir aqui para algumas perguntinhas, tá, Famil, que a gente preparou aqui. E aí, Ok. eu vou partir aqui para a primeira pergunta. Na sua visão e experiência prática, como é que é o cenário real em termos de arquitetura de instalações de infraestrutura na maioria dos nossos hospitais brasileiros, né, que dependem constitucionalmente aí os 211 milhões de habitantes, né? Você que viaja muito aí, Fumil, faz essas palestras por todo o Brasil, né? Na sua visão, como é que está esse cenário? Olha, eu tenho o sentimento que nós temos aproximadamente 6.500 hospitais no Brasil, entre públicos e privados. Desse total, aproximadamente 80% são hospitais com menos de 150 leitos e 60% de pequeno porte com baixa taxa de ocupação, que tendem a ser substituídos por day hospital ou clínicas especializadas em função do envelhecimento e encolhimento da população até o final desse século.
que passará dos atuais 211 milhões para menos de 200 milhões no ano 2100. Desse total, a grande maioria dos hospitais não dispõe de um departamento de arquitetura, de engenharia e manutenção bem estruturado. Quando eu digo bem estruturado, são as pessoas certas em cargos certos, né? É uma equipe composta de arquitetos especializados, de engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, cada um na sua área, né? É uma equipe bem estruturada, uma equipe de manutenção bem selecionado, treinado e capacitado. Isso seria um departamento de arquitetura, engenharia e manutenção bem estruturado. É uma pequena minoria desses 6.500 hospitais que tem uma estrutura dessa bem montada. Isso implica no quê? Implica em falhas graves na concepção arquitetônica e nas instalações de infraestruturas prediais que comprometem seriamente a segurança dos pacientes, acompanhantes, médicos, enfermeiros e colaboradores. E tem alguma cena que eu mandei para você, né, Juliana? Até seria bom até para explanar. Eu não consegui aqui reproduzir no meu celular, eu vou fazer assim, Fumil, pode ser? Essa seria isso. Isso aqui, seria uma cena, caso... por exemplo, veja, são cenas comuns que a gente encontra nas andanças pelos hospitais, quer dizer, visitando os hospitais, visitando o departamento de manutenção e engenharia da maioria dos hospitais do Brasil. Lamentavelmente, quer dizer, para nossa tristeza, são cenas comuns que a gente encontra por aí. Isso é nada mais do que uma subestação elétrica de um hospital de grande porte, né? Que não sei se vocês conseguem enxergar as imagens, mas tem até teia de aranha, totalmente abandonado. Dá para se notar que não existe uma gestão de manutenção bem feita. Tem as sujeiras que o Juliano está apontando, né? Isso são teias de aranha. Assim, no dia que eu entrei nessa subestação elétrica, gente, olha, na hora que eu acendi a luz, quase que eu fui atropelado pelos ratos que saíram correndo assustados. Quer dizer, isso aí é uma cena bastante comum que a gente encontra ainda em muitos hospitais. Isso nada mais é que uma subestação elétrica de alta tensão, onde entra a energia elétrica que alimenta todo o hospital. Pode passar a próxima imagem, Juliano? Pode. Ou seja, o funcionamento do hospital depende praticamente o hospital todo desse ambiente aqui, né, Fumil? Dada a importância desse ambiente, né, é verdade. E o descaso aqui, né? Então você veja, olha, isso aí quadro elétrico. São imagens, são as imagens que a gente encontra quando você não tem uma boa gestão de manutenção. Isso aí nada mais do que é um quadro elétrico cheio de improvisações, as famosas gambiarras, né? As ligações diretas. Você veja, isso aí não é a imagem de um boteco, é a imagem de um hospital, né? A imagem de um quadro elétrico no hospital. Nós vimos que no ano 2019 tivemos mais de 20 incêndios em hospitais aqui no Brasil. Então, veja, isso aí são instalações elétricas que, num curto-circuito ou sobrecarga elétrica, né, provoca o princípio de incêndio. Né? É a que provoca incêndio. Então, veja, a maioria desses incêndios são provocados por causas básicas, ou por negligências, ou por falta de conhecimento, falta de normas e falta de gestão acima de qualquer coisa. Né? Isso é muito triste. Isso ainda é um cenário real e atual. Basta a gente visitar, quer dizer, basta visitarmos pessoalmente esses hospitais para a gente se deparar com esse tipo de cenário. Pode passar a próxima imagem? Essa aí é o tão desprestigiado e importante quadro elétrico, né? Esse é o famoso quadro elétrico. Essa imagem que você pôs agora, por exemplo, veja, é um duto de ar-condicionado que, se ficar abandonado, sem manutenção, sem manutenção preventiva programada, com limpezas programadas, é isso que a gente encontra. Nós encontramos, olha quanta sujeira, quer dizer, isso é uma seção de um duto que a gente encontra nos hospitais, nos cinemas, no teatro e assim por diante. Né? Acúmulo de sujeira, de poeira, de insetos, pelo de rato. Imagine esse tipo de ar-condicionado numa sala cirúrgica, insuflando o ar, onde embaixo, né, desse duto de ar-condicionado está sendo operado um paciente numa cirurgia cardíaca, ortopédica, uma cirurgia de neuro de alta complexidade. Veja só, quer dizer, a quantidade de partículas, né, a quantidade de micro-organismos que infectam, que provocam o sério risco de infecção hospitalar nos pacientes que estão passando por um procedimento sério. Então, são cenas reais, né, que a gente encontra no dia a dia.
Eu até, nas minhas aulas, eu sempre questiono os alunos, olha, vocês devem pegar uma escada, subir na sala do forro do centro cirúrgico, soltar lá os 4, 5 parafusos do difusor de ar-condicionado, que é isso que vocês vão encontrar. Aí como é que vocês vão se sentir, quer dizer, nos pacientes que estão sendo operados embaixo disso? Essa cena que você está passando agora, por exemplo, é uma outra cena que você veja, é recente. O que nós temos aí é nada mais do que uma ressonância magnética. Em cima dessa ressonância magnética, nós temos o forro de gesso e a laje. Dá para se ver claramente que não houve a preocupação de fazer um bom projeto de instalações de infraestrutura. Pensou-se apenas na instalação do equipamento, da ressonância magnética, do forro para baixo e da parede para dentro, como costuma dizer. Acima do forro, nessa imagem, quer dizer, entre o forro e a laje, não tem nem 30 centímetros de espaço. Quer dizer, como é que alguém vai fazer qualquer instalação de infraestrutura num espaço tão pequeno como esse? Então, eles foram obrigados a colocar esse duto flexível, onde é perfeitamente visível, não sei se vocês conseguem ver nessas imagens, mas tem gotas de água, né, pingando. Isso aqui, ó. São gotas de água. São gotinhas, né? Gotinhas de água. São gotas de água de condensação, porque nós temos o ar dentro desses dutos, em torno de 18 graus, 16 graus, e aí fora, dependendo do estado da região, você tem ar a temperatura 30 graus, 40 graus, como em Manaus, por exemplo. Isso fatalmente provoca condensação, isso pinga em cima do fogo, né? E a ressonância está logo abaixo. Então acaba se interditando uma ressonância magnética, um equipamento, né? De alto custo, cancelam-se os exames e, como sempre, os pacientes é que são os maiores prejudicados. Então, veja, são pequenas causas onde a gente vê perfeitamente situações onde as instalações de infraestrutura, a manutenção, são esquecidas, são colocadas no segundo plano. Esse cenário é que nós temos um desafio de mudar ao longo do tempo. Perfeito, Fumio. Essa é uma outra imagem, por exemplo, olha, gente, é nada mais do que o forro de um corredor de um centro cirúrgico. Veja só o que a gente encontra de instalações, duto de ar-condicionado, cabeamentos elétricos, cabeamento de lógica, tem tubulações de esgoto, e assim por diante. É uma miscelânea de instalações. Esses cabos azuis que aparecem aí são cabos de lógica, é um monte de instalações sem nenhum planejamento. Com certeza não houve a preocupação de se fazer um projeto de instalações. Na hora que você coloca o forro e fecha, fica tudo muito bonito, né? Muito bonito e bem acabado. Mas o que a gente vê entre o forro e a laje, num espaço de 30, 40 centímetros, é esse tipo de instalação de difícil manutenção. Quer dizer, como é que alguém vai fazer manutenção, tá, numa situação, numa condição dessa? É isso que provoca curto-circuito, provoca condensação, vazamento, entupimentos, assim por diante. Tá? E você veja, isso aí é nada mais do que um centro cirúrgico de um hospital de grande porte, que ficou mais de 30 dias paralisados para fazer conserto, porque não tem mais como fazer um serviço adequado em uma instalação dessa. O que vai ser feito daqui para frente é apenas remendos, recuperações provisórias, quer dizer, não tem mais conserto. Então, tudo que começa mal feito, né, desde o início, vai mal feito a vida inteira. Então, o que é importante, que eu costumo frisar muito, é que o projeto, além do projeto de arquitetura, nós temos que dar a devida atenção, o devido valor aos projetos de instalações e também depois as manutenções. Nós temos que valorizar essa fase de projeto de arquitetura, projeto de instalações, que é o nosso tema dessa live, né? Perfeito, Fumio. Essa é uma outra imagem que a gente vê equipamentos, dutos, veja, tudo colocados e instalados provisoriamente junto à laje de fogo, de difícil manutenção. Então a gente vê tubulações de água gelada, tubulações de ar-condicionado, instalações elétricas, tudo sem manutenção, tudo abandonado. Quer dizer, como é que você consegue falar em ar limpo, né? em salas limpas, numa situação dessa? Debaixo de uma laje. Então, com certeza, essas imagens mostram que não houve uma preocupação em projetos de instalações. Isso aí é uma outra imagem, por exemplo, que a gente costuma ver, eu costumo chamar dos perigos escondidos acima do fogo.
Veja só, equipamentos sim, colocados junto à laje, de difícil acesso para uma manutenção, né? Aquela outra imagem que você mostrou, esses são os equipamentos de ar-condicionado. Essa imagem, por exemplo, olha, sim. são imagens que a gente encontra, gente, na hora que a gente sobe numa escada, tira lá uma placa de fogo, veja as tubulações em altíssimo estado de corrosão. São tubulações de água É, gelada, que dá para ver pelo isolamento, né? Perdeu-se até o sim, isolamento. sim. E a ferrugem, quer dizer, o estado de corrosão está num estado tão avançado que a qualquer momento vai começar a dar vazamento e vai cair em cima do forro, né? E o É, equipamento que nós agora eu temos lá no cantinho é um equipamento de ar-condicionado, é um fancóide de teto, né? Que, se você puxar um pouquinho mais de imagem, acho que vai dar para aparecer, Juliana. Logo na frente dessas tubulações. Isso. Esse equipamento é um fancóio de ar-condicionado de teto, e embaixo desse fancóio tem a bandeja. Essa bandeja tem a finalidade de recolher a água de condensação que goteja, né, desses fancóis. Então, nós temos tubulações de água gelada chegando nesses fancoletes de forro, né, e daí é insuflado o ar frio, né, o ar-condicionado para o ambiente. Imagine só, se embaixo desse ambiente nós tivermos, por exemplo, um leito de UTI, né, o risco que está correndo um paciente desse, quer dizer, a qualquer momento uma tubulação dessa pode estourar. A gente só percebe quando estoura, quando provoca um vazamento e a água começa a jorrar pelo fogo, né? Isso aí é uma situação bastante comum ainda nos hospitais. Por isso eu costumo provocar as Eu, pessoas, olha, subam nas escadas, tirem uma placa do forro, periodicamente, faça uma inspeção e veja como é que estão as suas instalações. Isso aí, com certeza, quer dizer, a construtora, a instaladora entregou a obra e passaram-se anos e anos e nunca ninguém teve a mínima preocupação de se lembrar que existia alguma instalação em cima do fogo. isso. A falta aqui do material que Isolante, protege, né, do sem isolante, dúvida. provocou a condensação, né, o Fumio, e a ferrugem aqui, E degradação a do ferrugem. equipamento todinho, né? Eu já passei Você por um viu? problema muito, eu já atendi um problema assim de um cliente meu que teve uma situação dessa já e o, o registro rompeu em cima da hemodinâmica, pensa, Imagina, isso que acontece um muito nos prejuízo. hospitais. É, É um prejuízo vou enorme. voltar aqui para outra, vou voltar aqui para as imagens, Fumio. Isso aí é uma outra imagem, por exemplo, olha, essa imagem da esquerda é o que a gente encontra em cima do forro, né, entre o forro e a laje, num espaço ínfimo, né, as, as, as fiações elétricas misturado com tubulações de gases medicinais, tem duto de ar-condicionado, isso que está no cantinho é um difusor de ar-condicionado, isso é tudo em cima de uma sala cirúrgica, gente. Veja só, essa imagem da direita é o que a gente encontra em cima da cúpula do foco cirúrgico, que está logo acima da mesa onde o paciente está sendo operado. Olha a quantidade de poeira que tem aí dentro. Então, na hora que você liga o ar-condicionado, né, e o ar começa a insuflar por cima dessa cúpula do foco cirúrgico, a quantidade de partícula que se espalha pelo ambiente cirúrgico, né, que a gente considera, a gente chama de salas limpas, é um absurdo. Quer dizer, o risco que o paciente Exatamente. corre de contrair uma infecção é muito grande. Mas isso aí é uma realidade, como eu costumo dizer. Então, são coisas que nós temos que traçar uma meta para mudar esse cenário ao longo do tempo, né? Dar mais valor à gestão de manutenção e à gestão de projetos de instalação de infraestrutura. Essa, por exemplo, é uma imagem que é muito comum ainda encontrar nos hospitais, basta a gente ir lá ver, né, querer ver. Sim, São salas sim. cirúrgicas totalmente fora de norma. Vejam, senhores, olha, azulejo 15 por 15 que se usava antigamente, com um monte de juntas, aparelho de ar-condicionado de janela, caixilho de ferro, né, numa sala cirúrgica, é, revestimento de azulejo de difícil limpeza, instalações de gases medicinais todo aparente. Quer dizer, quem é que consegue fazer uma higienização num ambiente desse tipo?
e você encontra caixilho, como é caixilho de ferro, você encontra caixilho de ferros todo oxidado, alguns até com furos que alguém da manutenção vai lá e coloca um durepox para tapar o buraco, quer dizer, pisos Paviflex soltando por causa da umidade, porque ele não aguenta a lavagem, assim por diante. Então, essas são cenas que a gente encontra ainda muito hoje em vários centros cirúrgicos pelos hospitais do Brasil, né? E Sim, sim. a próxima imagem que você mostrou era de um ar-condicionado. Veja, isso aí também é um ar-condicionado, gente, não é de um ambiente qualquer. É um split, que é totalmente fora de norma. Só vendo a imagem, não dispensam as palavras. Dá para se ver que não existe, né, uma programação de manutenção preventiva. Isso é dentro de uma sala cirúrgica, né, que a gente encontra. Uma Então, são colônia coisas que... de mofo aqui, né? Uma colônia de bactérias aqui, de todas as bactérias do universo. Pois é, imagine só a quantidade de colônia de bactérias, micro-organismos, de fungo que existe aí, que na verdade é um aparelho que já é fora de norma, porque na verdade ela não renova o ar de um ambiente cirúrgico, ela apenas circula, né? Ela capta o Sim. ar e resfria e volta novamente. E passa por Já não essa deveria sujeira nem toda. estar aí, né, Fumil? Não deveria nem Pois é. estar aí esse aparelho, né? Mas ainda hoje, Juliano, lamentavelmente a gente encontra muito split em sala cirúrgica em diversos hospitais, nesse universo de 6.500 hospitais do Brasil. Isso é uma cena comum ainda, né? Sim, sim. Quando a Perfeito, gente fala Fumil. hospitais de ponta, é uma pequena minoria, que não, eu acredito que não chega nem a 5% desse universo de 6.500 hospitais. Então, veja Concordo. só, quer dizer, a nossa população depende desse tipo de assistência à saúde, né? Perfeito, Fumil. Vou passar aqui para a segunda pergunta. Na sua Pois não. opinião, qual seria, então, a conduta, o procedimento ideal para a concepção dos projetos dos espaços de saúde, levando em conta as instalações de infraestrutura predial e quais os conhecimentos adicionais, além dos conceitos e normas tradicionais de arquitetura, o profissional arquiteto deve conhecer para elaborar um bom projeto de espaço de saúde? Eu pediria para você colocar a próxima imagem, que eu já começo a responder essa pergunta, né? Uma próxima imagem. Pois é. Veja, gente, é humanamente impossível pensar no espaço de saúde sem pensar na infraestrutura e na gestão de manutenção. Você não dá para pensar separadamente, né? Nós temos que pensar, quer dizer, tudo isso aí como sendo um conjunto das nossas ações. O espaço de saúde é repleto de instalações especiais, a maioria de suporte à vida que não tem condições de falhar em hipótese alguma. Nós não temos chance de errar. Então, isso aí é uma realidade. Infelizmente, ainda existem, esses trabalhos são conduzidos de forma segmentada, né? As áreas não se conversam, mas não dá para andar separado. É imprescindível que o arquiteto ou o engenheiro tenham conhecimentos profundos da especialidade do hospital, dos processos operacionais, da cultura do hospital, porque cada hospital é um hospital, do porte do hospital, das previsões de crescimentos ao longo do tempo, do tipo do hospital, se ela é público, privado, PPP e etc., que está sendo projetado. Isso aí é o início, antes de começar a fazer qualquer trabalho nessa área. Para isso, há necessidade de muitas horas de chão de fábrica, como eu costumo dizer sempre, né? Com muitas idas e vindas ao espaço hospitalar, quer dizer, ao hospital, para conhecer as reais necessidades do cliente. Sem isso, gente, é humanamente impossível elaborar um bom projeto, né? É uma ilusão achar que vai fazer um bom projeto sem conhecer, sem ter com esses conhecimentos básicos. Em função do tipo de especialidade do hospital, nós temos que conhecer todos os atendimentos assistenciais essenciais e os tipos de equipamentos que serão necessários nesse espaço de saúde. Temos que ter o pleno domínio das normas vigentes da ABNT e também do Ministério da Saúde,
contemplar os conceitos de humanização, expansibilidade, racionalização, flexibilidade e sustentabilidade que tanto se fala hoje, já foram amplamente discutidas nas lives que nós temos presenciado ultimamente. E conhecer todos os requisitos necessários para as instalações de infraestrutura de cada equipamento, as especificações técnicas, o espaço físico necessário, a rotina de manutenção, e também identificar as redundâncias necessárias dos equipamentos vitais e prever os espaços físicos necessários para as instalações desses equipamentos, para evitar aquelas imagens, aquele cenário que nós vimos agora há pouco, né, de instalações improvisadas, mal instaladas, sem projeto nenhum, sem nenhum planejamento. Exato. Agora vamos colocar um pouco de colírio no olho do povo, viu, ô Fumil? Porque a gente só falou de coisa feia. Eu acho que não, agora vamos mostrar o que é bonito. Mas não tem como não falar das coisas feias, até para despertar a atenção, claro, né? Claro. Antes de imaginar... Eu acho que é extremamente importante mostrar isso, porque muitas vezes as pessoas que projetaram aqueles espaços, e eu acho que na maioria das vezes elas não tinham nem consciência da utilização daquele espaço, é por pura ignorância mesmo, não é, Fumil? Verdade, pura verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a arquiteta Paula Fiorentini, da Fiorentini Arquitetura de Hospitais, por ceder essas imagens que eu gostaria de mostrar, apenas para as pessoas terem uma ideia. Veja, é um hospital, parceria público-privada, que deixa muitos hospitais particulares para trás, né? Foi um projeto muito bem elaborado. É um hospital que chama-se Hospital Estadual de Sorocaba, Dr. Adib Domingo Japeni, com 26.800 metros quadrados de área construída, 144 leitos de internação, 96 leitos de UTI, 13 salas cirúrgicas, 20 leitos de day clinic. E a especialidade desse hospital é a traumatologia e alta complexidade, com pronto atendimento, emergência 24 horas, centro de diagnóstico e tratamento. E eu fui visitar pessoalmente, tive o grande prazer de visitar pessoalmente esse hospital há 2 anos atrás e saí de lá super impressionado com a elaboração do projeto, com a preocupação que teve nesse projeto de conceber, né, todos a parte técnica, a parte de infraestrutura. Houve uma preocupação muito grande nas instalações de infraestrutura hospitalar. Você veja, essa imagem, por exemplo, é a imagem de uma tomografia computadorizada, né? A próxima imagem pode ir seguindo, Juliane, assim, para a gente... essa seria uma imagem da sala cirúrgica, muito bem projetada. Você veja, é um projeto de ponta, no hospital público-privado, né? Pode seguir. Essa imagem, a imagem de um leito de UTI, né? Com todas as instalações, todos os equipamentos de ponta, quer dizer, é um acabamento, não é nada de alto luxo, mas muito bem instalado, muito bem projetado, muito bem especificado. Quer dizer, atrás de tudo isso... Eficiente, existe, né? Um ambiente eficiente, né? Acima de tudo, não é? Muito eficiente, com as circulações bem pensadas, e atrás de toda essa tecnologia, esses ambientes bem projetados, bem instalados, nós temos uma gama de instalações de infraestrutura, né? Que faz tudo isso funcionar com muita segurança. Isso é uma casa de máquina, veja, uma casa de máquina de uma central de ar-condicionado que só pela imagem não precisa dizer nada. Dá para ver que é uma... apaixonado nisso aqui. Houve uma preocupação, uma coisa assim, com o projeto de instalações. Vejam, senhores, que existem ali espaços adequados entre um equipamento e o outro, não existe nada improvisado, tudo bem alinhado, existe um pé direito adequado, quer dizer, dá para uma pessoa fazer uma boa gestão de manutenção preventiva e corretiva. As máquinas estão assim praticamente 0 km, estão nesse estado de conservação até hoje, e eu tenho a certeza que vai continuar. Por quê? Porque foi montado, foi implantado, foi programado uma boa gestão de manutenção predial da infraestrutura hospitalar. Existe uma equipe excelente, uma estrutura, um organograma muito bom da equipe de manutenção predial nesse hospital. Então, veja, não é nada difícil desde que a gente queira fazer. A laje, por exemplo, houve até uma preocupação, quer dizer, essa instalação está instalada em cima do centro cirúrgico, né?
tem as tubulações isoladas de água gelada, você veja que não existe uma falha. Houve uma preocupação de impermeabilizar a laje desse piso, né? Por quê? Porque todo lugar sim. onde você mete hidráulica tem problema de condensação, vazamento, assim por diante. Então, veja, a laje Você foi vê que bem realizada, então, de tudo tal maneira não epóxi, né? provocar vazamento. É, Então, você veja, é perfeito, uma casa Fabinho. de máquina. Dá para se ver claramente que houve uma preocupação, quer dizer, foi um dinheiro muito bem gasto, né? Muito bem gasto, porque houve um bom projeto de instalações, né? E a instalação foi muito bem executada. E agora a manutenção continua, né, com uma boa gestão. Isso é que é necessário num complexo hospitalar. Então não dá para a gente pensar Isso. separadamente, né? Por isso que eu disse no começo, é uma imagem, quer dizer, nós temos que pensar no conjunto todo. Não dá para pensar isoladamente de uma forma segmentada, né? Então, na hora que o arquiteto começa a fazer o projeto de um espaço de saúde, de um edifício hospitalar, ele já tem que estar pensando nesse tipo de cena. Como é que alguém da manutenção, quer dizer, como é que vai alguém, o funcionário da manutenção, quer dizer, quais são as condições que ele vai ter para fazer um bom trabalho de manutenção? Quer dizer, sem pensar nisso, gente, olha, é ilusão. Você não consegue fazer um projeto bem feito. O que vai acontecer é o seguinte, são aquelas cenas que nós vimos no início, né? Tudo improvisado em cima do fogo, encaixado de qualquer jeito, sem nenhum planejamento. É isso que acontece, tá certo? Então, Isso. são Eu comunidades que... gostaria só de acrescentar aqui, Fumil, que muitos dos Pois nossos não. ouvintes, são estudantes. Só vou destacar Ótimo. o seguinte, gente, isso aqui, ó, é um aparelhinho só de ar-condicionado, né? Ou aqui, então imagina o tamanho desses equipamentos, né? Então estão ligados adultos, aqui tem mais dois, ou ali tem mais um atrás. Então são equipamentos muito, muito pesados, muito grandes, né? Então é preciso um conhecimento muito, muito aprofundado para você fazer um projeto desse que, para mim, assim, isso aqui para mim é o sonho, né? Eu que já trabalhei em outros hospitais aí velhos, antigos, né? Muito diferente disso que a gente está vendo aqui. Isso aí é uma outra imagem dessa mesma casa de máquinas, desse mesmo hospital, né? Pode ir seguindo, que vou comentando. Olha a salubridade do ambiente. Isso tem que ser visto, gente. Você não pode ter um ambiente insalubre, úmido, com poeira, justamente onde você instala o seu equipamento que vai renovar o ar, né? Que vai trabalhar o ar do estabelecimento de saúde. Então, isso aqui é uma aula mesmo. Esse Perfeitamente. E ambiente, vocês vejam essa foto, nessa imagem, vocês veem que existem espaços generosos, né? Para expansibilidade, para futuros crescimentos. Você veja só, houve uma preocupação já para o futuro, lá para frente. Quer dizer, houve uma grande preocupação na expansibilidade, que não é só expansibilidade de projeto de arquitetura. Nós temos que pensar também na expansibilidade das instalações de infraestrutura. Então, dá para se ver claramente que houve. Veja só essa imagem, que é uma laje enorme, que tem espaço suficiente para ampliações futuras dessas casas de máquina. À medida que o hospital vai crescendo ao longo do tempo, as instalações também vão ter que ir crescendo proporcionalmente. Né? Então, nós temos que ter áreas suficientes para não começar a fazer as improvisações. Tá certo? Eu acho isso muito importante. Quer dizer, para quem é estudante, está entrando nessa área agora, isso aí são centrais de ar-condicionado destinados a salas limpas, como aquela sala de cirurgia. A qualidade do ar de uma sala cirúrgica, ela tem que ser uma qualidade de ar super filtrada, né? Passando por 3 etapas de filtragem. Então, não é um split que nós mostramos, não é uma parede de janela que vai proporcionar esse tipo de qualidade do ar. Daí a exigência desse tipo de instalação. Isso aí é preconizado pelo Ministério da Saúde. Né? sim. Basicamente é isso. Essa imagem, por exemplo, olha, e para fazer todo esse complexo hospitalar funcionar com redundância, com segurança, principalmente na parte elétrica, nós temos que ter os grupos geradores, né? Esses grupos geradores são equipamentos de suporte à vida que fazem parte da infraestrutura predial hospitalar, né? Então nós temos que ter redundância de geradores. Quantos pacientes vão a óbito ainda hoje
porque não existe geradores suficientes, ou então falta uma boa gestão de manutenção dos grupos geradores. Na hora que acaba a energia elétrica, né, interrompe o fornecimento de energia elétrica, o gerador falha e a nossa UTI está lotada de pacientes em estado grave, que estão ali respirando à base de ventiladores mecânicos. Nós sabemos que cada ventilador mecânico tem a sua bateria, né, que deveria ter uma autonomia de pelo menos 1 hora, mas quantos pacientes vão a óbito porque chega nessa hora até essa bateria está descarregada, porque não existe uma programação de manutenção preventiva. Então você veja quanto caminho nós temos que trilhar pela frente para começar a mudar um pouco essa parte cultural, né, de valorizar mais o trabalho da manutenção, da gestão de manutenção, que é super importante. Eu costumo dizer que jamais pode ser deixado de lado o trabalho de manutenção. Perfeito, Fumil. Isso, por exemplo, é uma outra imagem. É uma outra imagem lá do Hospital Sírio-Libanês, da subestação elétrica. Veja só que houve, né, dá para se ver claramente, pelo tipo de instalação, que houve uma preocupação em projeto de instalações, no dimensionamento correto, nos espaços suficientes para que tenha uma boa gestão de manutenção preventiva e corretiva. Então você veja, dá gosto trabalhar num ambiente desse, né? Então não fica um ambiente deteriorado. E veja, toda a instalação elétrica ela é dimensionada para o tamanho do hospital, né? E à medida que o hospital vai crescendo, então nós temos que ir aumentando também essa base, essa parte de infraestrutura, dos transformadores, da subestação elétrica, porque senão provoca superaquecimento nos transformadores, nos cabeamentos, e que provocam fatalmente curtos-circuitos e princípio de incêndios, que a gente costuma ver muito por aí. Sim, começa por aí, geralmente, né, Fumil? Na parte elétrica, né? Exatamente. A parte elétrica é o coração do hospital, né? Essas imagens você pode passar até Casa de rapidamente. bombas. Tá. Apenas para mostrar, olha, essas são bombas de água gelada, né? De uma central de ar-condicionado. São instalações em cima da cobertura desse hospital de Sorocaba, né? Vejam, senhores, que houve uma preocupação muito grande na expansibilidade. Essa imagem, por exemplo, é o tratamento de esgoto desse hospital, porque o hospital se localiza um pouco distante da zona urbana lá de Sorocaba, então esse esgoto tem que ser devidamente tratado antes de ser encaminhado à rede pública, né? Então não pode ser jogado de qualquer maneira. Houve também uma grande preocupação com a parte de reaproveitamento de águas pluviais. Nessa imagem a gente vê reservatórios enterrados onde se acumulam grande volume de água destinado à rega de plantas, à lavagem de pátios e assim por diante. Então, houve uma grande preocupação já com a sustentabilidade. Então, você veja, é um projeto de parceria público-privada. Eu dou os meus parabéns à Arquitetura Fiorentini por esse excelente projeto, né, que esse é um modelo, e tem um modelo similar em São José dos Campos, que eu não tive a oportunidade de visitar ainda, mas eu pretendo visitar o mais rápido possível, né? É tudo parceria público-privada. Então, veja, dá para se fazer um bom trabalho desde que a gente tenha consciência, conhecimento, né? E a gente queira fazer. Exatamente, seriedade. Seriedade. Possível, né? Seriedade. É possível, né, Fumil? Tá aí, né, para quem quer ver. É possível, né? Perfeitamente possível, né? O Fumil, tá faltando 15 minutos para a nossa live terminar. A gente só fez 2 perguntas. Eu posso derrubar. O que vocês acham aqui? A gente pode derrubar a live e reiniciar ela agora? O que você acha, Fumil? Para você responder mais uma pergunta para a gente? Eu posso responder, mas se o pessoal quiser, por mim, não tem problema. Eu posso continuar, porque é uma área. É uma área que tem muito que se conversar, né? E depois as pessoas também devem querer fazer algumas perguntas. Sim, e a gente só falou metade do que a gente estava pensando até agora. A gente quer falar muita coisa para vocês, gente. E eu tô correndo um pouco ainda, eu tô meio atropelado, tô correndo um pouco ainda, né? Não, está perfeito, Fumil. Eu vou fazer então a terceira pergunta aqui. Sim. E todo mundo está falando que sim, que a gente pode reiniciar então. Então vou encerrar aqui, né? E vamos reiniciar, porque aí a gente não fica com aquela loucura daqueles 25 segundos que aparece ali. 25 segundos, aí você, meu santo pai.
Eu vou encerrar e dessa vez eu vou deixar gravado, gente, porque da outra vez eu peço perdão que eu apaguei. E a gente já volta com o funil aqui, tá? Lá vamos nós. Estamos aguardando o funil, tá? Ele deve estar entrando. Ô, funil. Estamos de volta. Voltamos. Então, vamos lá, pessoal. Ah, a Paula está aqui, ó. Paula Fiorentini. Nossa, que prazer tê-la aqui conosco também. Vou entrar Oi, em Paula. contato Grande com você. abraço. Vamos lá, então vou fazer a pergunta de número 3 aqui. A grande maioria dos hospitais se encontram em reformas constantes, funil, por diversos motivos, sempre, né? Ampliação, adequação, revitalização, implantação de novos serviços, instalações de novos equipamentos, etc., né? Na sua opinião, como é a logística de todos esses trabalhos na grande maioria dos hospitais e como deveria ser uma forma ideal para a gente lidar com essa situação, Fumil? Eu pediria que você colocasse então a próxima imagem, que é uma imagem que eu carrego debaixo do braço. Pois é, essa aí é o conjunto de engrenagem. Eu costumo dizer o seguinte, que realmente você não vê um hospital parado sem reforma, né? Em qualquer hospital que você entra, você escuta, ouve barulho de marretada, martelada, e assim por diante. Todo hospital está em constante reforma, em constante obra. Quer dizer, o Jabas Kama já falava que o hospital é eterna obra, que não para nunca, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, que o ideal seria esse cenário, tá? Esse conjunto de engrenagens. Tudo nessa área hospitalar deve começar com os estudos e projetos de arquitetura. Quer dizer, esse é o princípio, é o primeiro passo. Quer dizer, antes de fazer qualquer coisa, antes de colocar o primeiro prego na obra, nós temos que começar por essa primeira engrenagem, que é o estudo e projetos de arquitetura. Definindo os projetos de arquitetura e também definindo em seguida os projetos de instalações, né, que é uma sequência lógica, aí sim nós partimos em seguida para a execução, que seria a construção, a execução das instalações projetadas. Aí começa a chegar os equipamentos do hospital, né, de acordo com o tipo, a especialidade do hospital, começam a chegar os hospitais, tomógrafo, ressonância, raio-x e assim por diante. Pois é, aí começa a se instalar os equipamentos. Instalou os equipamentos, tudo isso começa a entrar em operação, né? E na hora que começa a entrar em operação, nós já precisamos fazer a manutenção, né? E quando começa a fazer a manutenção, já está na hora de reformar. Gente, o hospital não para nunca, né? E no centro desse conjunto de engrenagens, no centro nós temos o estabelecimento assistencial de saúde, que é onde está o paciente, que é sempre o nosso objetivo final ao atuar nessa área da saúde. Então, veja, se alguma engrenagem dessa falhar, ou se a gente pular qualquer etapa dessa, nós estamos comprometendo essa engrenagem central, que é o hospital, que é o paciente, né? Então, isso aí é uma sequência lógica que a gente deveria ter, que a gente deve ter como uma bíblia, uma sequência a seguir nessas ações. Então, isso é recomendação que eu faço sempre nas minhas aulas. Já tem muitos hospitais que seguem isso, mas a grande maioria não segue isso ainda, tá? Esse formato. A grande maioria, quer dizer, a diretoria, o administrador, o médico, chama lá o pedreiro da esquina, chama lá o empreiteiro da esquina, já começa a quebrar aqui, já começa a aumentar o pronto-socorro, já começa a aumentar o ambulatório, quer dizer, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo, aí acaba ficando, né, naquela colcha de retalho, com muitos puxadinhos, sem fluxos adequados, que compromete todo o fluxo hospitalar, quer dizer, todo o fluxo lógico de um hospital, né, de um espaço de saúde. Então, é isso que deve ser evitado, evitar os puxadinhos. Nós não temos como fugir da lógica das etapas, dessa ordem. Então, é num ciclo contínuo, quaisquer obras e reformas devem seguir essa sequência para evitar erros de execução e os famosos puxadinhos, como acabei de falar, que ocorrem em grande quantidade nos hospitais. A etapa inicial de estudos e projetos será a base para que as etapas seguintes tenham menos erros possíveis, de concepção, de dimensionamento e de quantificações diversos, de escopos técnicos editais para licitações. Isso é muito importante, nós temos que saber fazer, elaborar um bom escopo técnico, saber elaborar um bom edital para licitações, porque senão... Preciso saber pedir, né, o Fumil? Sim.
Se começar, se não tiver um escopo técnico e um edital bem elaborado, com certeza nós vamos fazer uma licitação, uma contratação mal feita, né? Aí uma coisa, quer dizer, vem um erro atrás de outro de uma forma sucessiva que não tem como corrigir na maioria das vezes, né? Até chegar na gestão de manutenção. Lamentavelmente, ainda, é muito comum no mercado a própria instituição definir e decidir pelas execuções de obras e reformas. Isso nós estamos cansados de ver, gente. Né? Isso não é segredo para ninguém. Sem qualquer planejamento, sem assessoria de profissionais, arquitetos e engenheiros especializados nessa área da saúde. Né? Então, isso é o cenário ainda comum nesse universo de 6.500 hospitais. Ou contratam o serviço de profissionais sem a mínima experiência e vivência, como a gente vê muito por aí. Né? Às vezes contratam profissionais que nunca botou o pé dentro do hospital, que ainda não tem a mínima noção de uma norma do Ministério da Saúde, né? E fazem cada absurdo que você nem imagina. Eu já vi, por exemplo, uma clínica de altíssimo padrão, onde se gastaram uma fortuna, né? Na sala de recuperação pós-anestésica tinha uma carpete de mais de 5 centímetros de altura que teu sapato se escondia lá dentro. Como é que você vai colocar carpete num ambiente desse, né? Ambiente crítico, né? Pois é. Então, isso que acontece quando se contratam profissionais que não têm conhecimento e a capacidade das normas técnicas, né? Daí o desperdício enorme de recursos financeiros com muitos retrabalhos que acontecem também nos hospitais. Aí, quando a vigilância vai lá fazer uma vistoria, porque houve alguma denúncia, então eles vão ter que refazer tudo, aí vão ter que refazer o projeto. Isso chama-se retrabalho. Muitos retrabalhos não têm conserto, né? Vão ser apenas adaptações. Aí acaba naquela famosa frase que o barato sempre sai muito caro, né? Muitos erros tornam-se irreversíveis por vários motivos. E os maiores prejudicados sempre são os pacientes, não tem como evitar isso. Saber identificar e contratar as empresas e profissionais habilitados e capacitados no mercado é de extrema importância. Não se iludam jamais com discursos magníficos e propostas floridas. Isso tem um monte, gente. Você recebe propostas todo florido, né? Recebe discursos magníficos de bons oradores, bons palestrantes. Não se iludam com isso. Cheque pessoalmente, vai pessoalmente ver, né, conferir as informações que constam na proposta, pega as referências. Quer dizer, isso foi o meu sistema de trabalho que eu aprendi desde o início da minha atividade nessa área. Quer dizer, então você não pode simplesmente confiar nos papéis, né, em discursos bonitos e palestras bonitas. Tem que ir lá ver, botar o pé no chão e ir lá ver, conferir pessoalmente. Implemente todas as ações necessárias que garantam um bom respaldo. Elabore um bom contrato com assessoria jurídica, cronograma físico-financeiro, diário de obras nas obras, monitoração e fiscalização. Gente, fiscalizar uma obra não é olhar de baixo para cima. Tá? Tem que pegar uma escada, calçar bota, botar capacete, botar o pé na lama, tem que ir lá pessoalmente ver com os seus próprios olhos. Isso que é fiscalizar a obra. Né? Fazer algum teste, eventualmente, né, o Fumil? Fazer testes de provas, né? E registrar tudo, né? Deixar tudo muito bem registrado. Registrar tudo em atas de reuniões. Veja isso, produzir esses documentos na nossa área é de extrema importância. Nós temos que produzir, porque é isso que vai nos dar respaldo num eventual processo jurídico que todos nós estamos sujeitos a qualquer momento, né? Então, elaborar reuniões com relatórios periódicos, e depois que terminou a obra, então elaborar um termo de recebimento, né? Eu costumo fazer um termo de recebimento até com as cláusulas contratuais de responsabilidade técnica, civil e criminal até. Tá? Não se trata de responsabilidade apenas de 5 anos, como diz o CREA. Tá? Dependendo da gravidade das consequências, tá? Nós somos responsáveis civis e criminais para o resto da vida. Então, vitalício. Isso é para o resto da vida. Perfeitamente, a palavra certa. Aqui em Brasília não caiu. Aqui em Brasília caiu um viaduto. Foram chamar quem projetou. Foi o senhor. Chegou aqui, ele estava com 98 anos já. A responsabilidade não acabou, né? Aí ele explicou, né? Por que caiu o viaduto? Falta de manutenção, né, Fumil? Acredito. Aí tem uma série de possibilidades, né? Tudo se começa no projeto, como disse, pode ter tido erro de projeto, erro de dimensionamento, erro de cálculo, pode ter tido erro de execução, né? Quer dizer, então,
Aí depois vai o pessoal É fazer uma auditoria, investigação profunda, né? uma investigação super profunda. É. Nesse Então, caso, comprovou-se que foi realmente falta de manutenção, foram corroendo, né, o a aço da estrutura, estrutura, né? Mas ele, por sorte, ele ainda estava vivo e tinha todos os projetos, então ele conseguiu provar que o cálculo dele estava correto. tá certo. Mas A pensa parte, na situação, né? pois é. Então, nessa área hospitalar, nós, como arquiteto e engenheiro, nós nos deparamos diariamente com essas situações, né? Então, não podemos esquecer o que nós aprendemos no curso de graduação, né? Então, pode passar as imagens seguintes, só para É os problemas uma responsabilidade muito grande, né, Fumil? muito grande. Aí, por exemplo, Muito está a grande. imagem, já começa na estrutura. Veja, nós como engenheiros civis não podemos jamais abrir mão, né, da tecnologia do concreto, da resistência do concreto, tudo que nós aprendemos em cálculo estrutural, né? Tem a imagem seguinte que mostra o trabalho de concretagem. Veja só, não podemos jamais esquecer tudo que nós aprendemos no curso de graduação. Isso faz parte da nossa vida. Tá? Isso é a execução de uma estrutura, que pode ser uma estrutura de um edifício hospitalar. Né? Então, não podemos esquecer dos lamp test, do corpo de prova, da resistência, fator água-cimento. Quer dizer, todos esses conceitos, tá? Nós temos que usar constantemente e diariamente. Né? Eu chegava, na obra que nós fizemos o concreto em loco, eu chegava a medir a umidade da areia diariamente para determinar o fator água-cimento, que variava de acordo com o clima. Se choveu à noite, por exemplo, a umidade da areia aumenta, então você vai ter que diminuir a quantidade de água, porque excesso de água acai a resistência e assim por diante. Então, são conhecimentos que não se perdem nunca. Né? Perfeito, Fumil. Isso é engenharia, Isso é né? engenharia. Aí, por É. exemplo, entre as instalações de infraestrutura prediais. Veja a quantidade enorme de instalações que existe numa infraestrutura predial hospitalar. Como é que nós podemos deixar isso de lado? Né? Não podemos pensar só no espaço do paciente, médico e enfermagem. Veja só, existem instalações de gases medicinais, de ar-condicionado, de cabeamento estruturado, né? De várias naturezas que não pode ser esquecido. Quer dizer, cada instalação dessa tem que ser muito bem projetado, muito bem dimensionado e já pensar na manutenção e nos futuros crescimentos. Isso é pensar num projeto de espaço de saúde. Tem Perfeito. uma outra imagem que mostra, por exemplo, as instalações elétricas, hidrossanitárias, são imagens do BIM, né? Cabeamento e climatização. Sim. Você veja quantas preocupações. Veja, o arquiteto que vai fazer o projeto de um espaço de saúde, ele não precisa conhecer profundamente nada disso, tá? Mas ele tem que saber da importância de cada etapa desses projetos, porque na hora que ele sentar com um projetista especializado em instalações, ele vai saber cobrar, ele vai saber exigir o que é necessário, o que é importante, né, prever num projeto de espaço de saúde. Aí, por exemplo, é uma imagem real de um forro, né, de um forro. Veja a quantidade de instalações que existe, né, junto à laje de forro. Na hora que você coloca o forro, faz o acabamento, fica tudo muito bonito, né? Mas se não tiver um projeto elaborado, bem planejado, como é que alguém da manutenção vai conseguir fazer uma manutenção decente numa instalação dessa? Quer dizer, quando é tudo novo, beleza, muito bom, mas à medida que o tempo vai passando, começa a dar vazamento na tubulação hidráulica, começa a dar vazamento nos dutos de ar-condicionado. Então, tem que existir um programa de inspeção, de manutenção preventiva e corretiva programada. Isso é super importante. Então, não é simplesmente enfiar isso em cima do forro, fechar o forro e deixar tudo muito bonito, né? Com as iluminações lindas, bem decoradas, assim por diante. Não é dessa forma que nós temos que agir. Temos que pensar no conjunto todo, gente. Perfeito, Fumil. É. Se quiser fazer alguma consideração, e bom, então continuando, aí nós temos outra imagem BIM de uma instalação, por exemplo, de gases medicinais. Nós estamos vendo uma instalação de uma central de vácuo, uma central de ar comprimido medicinal. Então, você veja, são duas instalações totalmente opostas. É muito comum ainda a gente encontrar em vários hospitais onde essas duas instalações, então uma central de ar comprimido e uma central de vácuo, estão juntos no mesmo ambiente. Quer dizer, isso é um erro técnico gravíssimo. Por quê?
A central de vácuo é uma central, né? É uma central, uma instalação contaminada, porque ela aspira a secreção de pacientes, né? Aspira. Então, a tubulação que chega nessa central, nesse ambiente, é um ar totalmente contaminado. Ao passo que a central de ar comprimido, ela aspira o ar, comprime e manda para o paciente para fazer a inalação. Então, você veja, existe uma norma da RDC 50, da Anvisa, que preconiza a distância mínima de 16 metros entre uma central e outra, tem as alturas mínimas permitidas para sucção do ar comprimido, e assim por diante. Então, existe norma para tudo. Então, nós não podemos ignorar a existência dessas normas. É lógico que nós não precisamos conhecer como é que se dimensiona isso. Tem especialista em todas as áreas. Mas nós, como projetistas, nós, como gestores dessa área de arquitetura, engenharia e manutenção hospitalar, nós temos que saber, temos que conhecer que existem essas normas e existem essas exigências, para não ficar esquecida, para não cometer erros graves. Aí tem uma outra imagem BIM. Aí, por exemplo, é uma central de água gelada, como nós vimos aquelas imagens das casas de máquinas lá do Hospital de Sorocaba. É uma representação gráfica no sistema BIM de uma central de água gelada, onde você tem as torres de resfriamento e assim por diante, né? Na próxima imagem, nós temos os fancóios. Isso. Isso é um corte, né, onde estão os fancóios de uma central de água de ar-condicionado filtrado, né, que o filtragem é absoluta, a rede de dutos. Você veja, quanta preocupação tem. Pode seguir. Veja bem, aqui vê a importância do bom dimensionamento, né, o Fumil. Você tem uma sala cirúrgica aqui, você tem a mesma área de infraestrutura em cima, para manter a sala embaixo, né? Então, essa imagem aqui ficou assim, excelente para o pessoal entender também a importância do bom planejamento, né? É verdade. Da infraestrutura, porque é muito, muito pesado, pessoal. Olha, quantas casas de máquina que existem por aí que você não consegue nem abrir a porta para entrar, tá? Porque existem equipamentos amontoados, dutos amontoados, porque não houve projeto, não houve planejamento, então não cabem naquele mínimo espaço lá, né? Então as pessoas acabam improvisando as instalações. Aí, com certeza, nunca vai ter manutenção, né? Aí, por exemplo, nós temos uma imagem de uma ressonância magnética. Aí pode ir seguindo, só para mostrar, né? Quer dizer, atrás de cada equipamento desse, muito bonito, né? Muito bonito. Essa imagem é uma imagem de um acelerador linear, né? De partículas que combina o tratamento de câncer com técnica de imagem e os aparelhos eletromagnéticos de última geração. Atrás de cada instalação dessa, gente, de equipamentos diagnósticos, nós temos uma gama de instalações de infraestrutura para fazer tudo isso funcionar contento. Isso é um outro acelerador linear de partícula. Gostaria de agradecer ao engenheiro Carlos Marchais, né, do Hospital Moinhos dos Ventos, por ceder essa imagem. Veja só, que imagem linda, maravilhosa, bonita para tratamento de câncer, de radioterapia. Mas atrás de qualquer instalação dessa, existe uma gama enorme de instalações elétricas, hidráulica, de ar-condicionado e assim por diante por trás disso, para fazer isso funcionar com máxima segurança, dentro das normas, né, e oferecendo a máxima segurança aos pacientes. Perfeito, basicamente é isso, né? Então a gente não pode se basear apenas nessas imagens bonitas, maravilhosas, certo? Tem que pensar que atrás desse ambiente bonitinho, né, tem toda uma infraestrutura para aquilo ali funcionar, né? Sem dúvida. E é uma infraestrutura tão importante que esses equipamentos são tão delicados, gente, que até a variação de umidade você pode travar um equipamento desse, né, Fumil? Uma variação de umidade, de temperatura, na oscilação da energia, né? Então é muito complexo, né? Exige um controle bastante rigoroso, né? Para esse tipo de equipamento, por exemplo, de uma tomografia, de uma ressonância, os fabricantes exigem que a umidade seja no máximo 60% de umidade relativa, não pode passar disso, porque isso pode danificar os componentes eletrônicos e assim por diante, né? Então, veja só a quantidade de instalações de infraestrutura que é necessário ter por trás de cada equipamento desse para fazer tudo isso funcionar contento. Perfeito.
Você pode, eu vou passar para a nossa quarta pergunta, Funil, tudo Ah, bem? sim, podemos sim. Podemos fazer mais uma aí, um pouquinho? Vamos Podemos, lá. sem problema. Você pode nos citar alguns exemplos de instalações de infraestrutura vitais de suporte à vida, mal projetadas, mal instaladas, ou sem manutenção preventiva programada? E quais as principais consequências negativas em relação à tão falada segurança do paciente? Que o pessoal tanto fala isso. O que é isso, né? A segurança do paciente, né, o Fumil? Essa questão é uma questão bastante ampla, é uma questão super importante, né? É muito comum nos depararmos em muitos hospitais com as instalações vitais como grupos geradores, centrais e redes de gases, oxigênio, ar comprimido, vácuo, tratamento de água por osmose reversa para hemodiálise, centrais de ar-condicionado para áreas críticas e etc., mal projetados, mal dimensionadas, mal instaladas e sem a manutenção preventiva e corretiva programada. Como consequência, né, nós temos cenas desastrosas que nós convivemos no nosso dia a dia, como nós podemos constatar em algumas imagens que eu vou mostrar a seguir, e que comprometem seriamente a segurança do paciente. Então você pode, Juliana, por favor, para mostrar. Veja só, esse é aquele recente incêndio que ocorreu no Hospital do Badim, no Rio de Janeiro, e a primeira causa, quer dizer, a primeira suspeita que foi levantada nesse incêndio foi nada mais do que um curto-circuito num gerador, né, que se localizava no subsolo desse hospital. Curto-circuito num gerador. E quem assistiu ao noticiário, que viu que nesse andar onde estava o gerador, tinham carros, veículos estacionados, eram depósitos de entulhos, de materiais e assim por diante. E, portanto, faltam, com certeza, processos adequados, né, para a instalação desse gerador. Sim. Essa imagem eu coloquei propositalmente, não tem nada a ver com o hospital, mas apenas para a gente recordar, para quem se lembra dessa época, é um incêndio que teve em 1974 no edifício Joelma, aqui em São Paulo, onde morreram mais de 180 pessoas e tivemos mais de 300 pessoas feridas, né? E a causa, o absurdo, quer dizer, o que nos deixa bastante indignado, é a causa que provocou todo esse incêndio foi um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar. E nessa época, que já vamos fazer mais de 45 anos atrás, o ar-condicionado com certeza era uma parede de janela. Então você veja, o ar-condicionado, a parede de janela, o split que a gente menospreza, que a gente não dá mínimo valor, ela continua provocando incidentes, incêndios até hoje, né? Até nos dias de hoje. Então nós temos que combater a causa que provoca tanto incêndio aqui no Brasil. Isso é muito importante. Não é só pensar após o incêndio. Nós temos que pensar também, nos preocupar antes dos incêndios. Quais são as causas? Diagnosticar as causas que provocam esses incêndios, essa quantidade enorme. Passaram-se mais de 45 anos de idade e a impressão que fica é que nós estamos parados no tempo. Quer dizer, nada evoluiu em termos de manutenção. Quer dizer, continua morrendo gente por curto-circuito em ar-condicionado, como eu vou mostrar em algumas outras imagens. Essa imagem, por exemplo, foi um curto-circuito no ar-condicionado no hospital também. Veja. A próxima imagem. Curto-circuito num aparelho, né, numa régua de gás, que provocou um princípio de incêndio numa enfermaria de um hospital de urgência. Eu vou passar apenas imagens ilustrativas, para vocês terem uma ideia, quer dizer, quantos acidentes e incidentes ocorrem nesses hospitais. Aí, por exemplo, houve a falha do gerador, acabou a energia elétrica, o gerador falhou, não entrou e 4 pacientes da UTI foram a óbito. Isso foi em 2012, isso continua acontecendo até hoje. Uma próxima imagem, não essa, anterior, por favor, Juliana, acho que troca de tubulações, é essa, né? Aqui, por exemplo, gente, olha, essa imagem é muito importante. Num hospital, aqui no Brasil, houve a troca de tubulação de oxigênio e ar comprimido num determinado leito de uma UTI. Veja,
Por isso que eu disse aos senhores que fiscalizar uma obra de instalações, uma obra hospitalar, não é fiscalizar do escritório, não é fiscalizar olhando de baixo para cima. Tem que realmente subir na escada, ver É, com seus próprios olhos para ver se tudo está sendo feito de uma forma adequada. Com certeza, aqui houve uma falha de execução de obra. Porque as tubulações, normalmente as tubulações de oxigênio e de ar comprimido, são tubulações de cobre de 1/4 de polegada, que a olho nu são idênticas, são iguais. Então veja, num corredor quilométrico, né, onde você vai com aqueles corredores, com essas instalações no forro, quando chega lá no fim da linha, na hora que você entra no leito da UTI de um paciente, na hora que você vai fazer a conexão no painel de gases, é muito fácil, existe um risco muito grande do oficial, do profissional inverter essas instalações. Foi o que aconteceu nesse leito da UTI. E tivemos 13 óbitos, tá, só nesse leito, por uma simples falha. Veja, eu costumo as sempre pessoas orientar. estavam, as pessoas estavam achando que estavam consumindo ar comprimido, né? Desculpa, oxigênio, né? E na verdade estavam consumindo ar comprimido, né? E Sim, foram a ou óbito. vice-versa, né? É, isso. Existe um respirador, por isso que você tem que fazer a mistura dos dois gases, né? Fazer a dosagem, e numa situação dessa você já faz uma dosagem errada. Então você veja, é um exemplo muito importante, muito simples, que não custa nada, né? Aí não tem valor financeiro envolvido. Se tiver é basicamente processo, implantação de processo. Na hora que você executa esse tipo de tubulação numa obra, não custa nada a pessoa pegar uma latinha de tinta verde, uma latinha de tinta amarela, porque o oxigênio é verde, ar comprimido é amarelo. Isso é a norma internacional. Olha aqui no Brasil, no Japão, na China, em qualquer lugar. Então, se ele for pincelando de metro em metro, né, a tubulação de oxigênio na cor verde, até o fim dessa linha, e o ar comprimido de amarelo, o vácuo de cinza, jamais ele vai inverter. Né? Existe o risco menor dele fazer a troca. Então, é um processo, apenas processo de execução de obra e fiscalização. Perfeito, Funil. Essa imagem, por exemplo, olha, é a Diálise. tão falada hemodiálise, né? Recentemente, no Hospital das Clínicas de Botucatu, foi constatado a presença de ácido peracético no reservatório de água tratada, água filtrada após osmose reversa. Graças a Deus, o engenheiro de manutenção ele teve a expertise, ele teve a iniciativa de checar, a fazer a análise rapidamente Uhum. e interditou todo o serviço de hemodiálise desse hospital. Se não tivesse Graças a interditado, Deus. com certeza nós teríamos tido muitos óbitos durante o procedimento de hemodiálise, né? Porque ácido peracético é um ácido usado no processo de esterilização. Uhum. E assim como acontece em vários serviços de hemodiálise, onde a presença de metais pesados como ferro, alumínio e cobre é altamente prejudicial ao procedimento de hemodiálise. E a água deve estar totalmente desmineralizada, né, o Funil? Totalmente desmineralizado. É uma filtragem fina. Essa imagem eu mostrei agora há pouco para vocês, a consequência da falta de manutenção, falta de normas, né? Então você tem uma sala cirúrgica totalmente irregular, totalmente fora de norma, que coloca em risco, né? Numa sala dessa, muitos hospitais efetuam cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, cirurgias de neuro e assim por diante. Quer dizer, olha o risco de contaminação e infecção, né? A próxima imagem, essa imagem, por exemplo, olha, é o que aconteceu numa UTI de um hospital. Tá? O vazamento hidráulico, gente, acontece de 1 minuto, de 1 segundo para o outro. De repente, estoura uma tubulação hidráulica. Se não existe um programa de manutenção preventiva programada, uma tubulação estoura e ela inunda o hospital. Até o encanador, se você não tiver uma mão de obra especializada, um profissional que conheça todas as manobras dos registros, tá? Enquanto não se descobre qual é o registro certo, inunda todo o hospital. E veja essa cena. Derrubou o forro e caiu em cima dos pacientes do UTI. Então, olha os Nossa. perigos que acontecem quando não existe uma gestão de manutenção, né, bem elaborada, bem organizada no hospital. Basicamente, seria essa a resposta dessa pergunta, né, Juliana? Se alguém quiser Sim, fazer sim. alguma pergunta, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? A gente já está com o horário aqui avançado.
É. E só um minutinho que eu vou dar uma mexidinha aqui no meu celular que eu vou ter que conectar aqui porque tá acabando a bateria. Pronto. Bom, Fumil, eu gostaria de agradecer muito sua disponibilidade, né? Foi mais do que uma aula, foi uma experiência estar aqui com você. E foi realmente incrível, sabe? Te agradeço muito mesmo, de coração, tá? E espero que a gente faça mais, né? Agora que já somos amigos. Sem dúvida. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer enorme, né? Estar conversando sobre esse assunto de extrema importância. Não dá tempo, não tem mais tempo para fazer mais perguntas? Esgotou? Temos, temos sim. Vamos ver se o pessoal tem aqui, ó. A sala de atendimento odontológico é permitido o split? A sala A de mini. odontológico sim, não vejo, a não ser que seja uma sala de cirurgia odontológica, aí já cai nas normas de uma sala cirúrgica, né? Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Mauro Carrilho tá mandando um abraço pro Fumil. Bom, Mauro, José grande abraço para Mauro, você também. né? Aqui tem a Kátia está citando também o incêndio que houve no centro de treinamento de futebol no Rio de Janeiro, né? Verdade. Aquele É do do Flamengo, né? Flamengo, né? Provocada por Flamengo, ar-condicionado. É. ar-condicionado também, né, gente? Aqui a Jaqueline pergunta assim, qual a altura... Essa é uma pergunta que todo mundo faz muito, Fumil. Eu acho que não existe uma regra, mas vamos lá. Qual a altura mínima deve se prever entre o forro e a laje para ter um espaço adequado para a manutenção das instalações? Bom, olha, aí realmente é o que você falou, não existe uma regra definida, uma regra clara, né? Vai Estabelecida. depender muito da complexidade também do ambiente, né, Fumil? O Os ideal, equipamentos, né? se o hospital tiver condições, o ideal é que se faça uma laje técnica, né? Colocar o mínimo possível entre o forro e a laje. Fazer uma laje técnica, como existe no shopping center e assim por diante. Isso seria o ideal. Mas na maioria dos casos você não tem condições de fazer essa laje técnica. Aí acabam se improvisando. Mas o ideal é que tenha no mínimo acima de pelo menos 1 metro, tá, entre o forro e a laje para você poder fazer as instalações de uma forma alinhada, de uma forma adequada, né, bem elaborada. Não 30 centímetros Sim, como nós vimos naquelas imagens. exatamente. Importante sempre que for dimensionar também, pessoal, tá atento junto com a equipe de engenharia, né? Para ver o que está passando, o que É precisa, verdade. né? Né? Mas esse 1 metro aí já é uma referência boa, né, Fumil, assim, para Sim, instalações mais leves, que não sejam muito complexas, né? É um número aceitável, né, que vai dar conforto para as pessoas, né? Aqui também perfeitamente. o Manuel Nava também tá nos lembrando aqui da engenharia clínica, né? Poucos hospitais têm equipe de engenharia clínica, né, o Fumil? E Sim, como é importante ter a equipe, né, de engenharia clínica. sem dúvida. Né? Deixa eu ver se chegou mais perguntinhas aqui para nós. Se quiser terminar as nossas perguntas, também a gente As pode nossas, terminar. então? Vamos, Podemos, temos mais podemos. perguntas aqui, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou, então, para número 5, ok, Fumil? Porque são perguntas Nas... polêmicas, né? São ótimas essas. Na sua opinião, os arquitetos e engenheiros especializados na área da saúde são reconhecidos e valorizados como deveriam? E quais seriam as principais consequências caso não sejam, né, valorizados? E os resultados positivos caso sim sejam valorizados? Olha, lamentavelmente,
no cenário a nível Brasil, eu carrego o sentimento de que falta ainda hoje a maior valorização e reconhecimento dos profissionais arquitetos e engenheiros especializados na área da saúde. Eu iniciei as minhas atividades nessa área hospitalar como engenheiro em 1979, ou seja, faz um pouco mais de 40 anos. E durante esse período eu pude constatar visivelmente um grande avanço quanto a esse aspecto. Naquela época dava para contar no dedo os arquitetos e engenheiros que trabalhavam na área hospitalar. Hoje, graças a Deus, esse número já se multiplicou em várias vezes. Muitos dirigentes e gestores hospitalares deixam de contratar ainda hoje o serviço dos arquitetos e engenheiros especializados e executam as obras e reformas por conta própria. Daí a quantidade enorme de hospitais totalmente desqualificados em termos de atendimentos mínimo das normas do Ministério da Saúde. É o que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia do coronavírus. Está bem visível isso, né? A maioria dos hospitais estão fazendo as hospitais de campanha ou então estão fazendo as adequações emergenciais para poder internar os pacientes contagiados por coronavírus. E, como sempre, os maiores prejudicados são os pacientes, que são os nossos objetivos principais atuando nessa área. A pandemia que estamos vivendo nesse momento, em função do novo coronavírus, nos pegou de surpresa e mostrou claramente o quanto estamos despreparados em termos de infraestrutura hospitalar. Entendo que nós devemos tirar o máximo proveito dessa pandemia e batalhar para que essas profissões, arquiteto, engenheiro clínico, sejam mais reconhecidas e valorizadas, assim como o importante trabalho da equipe multidisciplinar, juntamente com as demais profissões nessa área da saúde. Essa é a minha opinião pessoal. Eu concordo perfeito com você também, Fumio. Infelizmente, eu percebo que grande parte dos gestores ainda enxergam o projeto como um custo, né? E não é um investimento, né? E isso tanto de planejamento como depois de manutenção, né? Principalmente manutenção, né? Um bom projeto, né? Ele vai proporcionar aí uma vida útil, uma salubridade para o edifício de saúde, né? Eu recebo muitas perguntas aqui, as pessoas falam assim, como que eu entro na área da saúde, Juliano? Como é que eu começo a trabalhar na área da saúde? Aí eu sempre falo assim, dou aquele conselho amigo positivo, não desista e tal, mas depois eu pensei numa resposta mais produtiva, sabe, Fumio? Distribua o seu currículo nos hospitais da sua cidade, em todos os hospitais. Comece trabalhando dentro de um hospital. Se você não tem nenhuma experiência da saúde, fica pressionando, perseguindo os hospitais na sua cidade. Vai trabalhar dentro de um hospital. Que aí você nunca vai sair, não é verdade, o Fumio? É verdade. Entrou, não sai mais. Se entrar depois, não sai mais não, gente. Posso fazer mais uma perguntinha, Fumio? Pois não. Né? Por que você acha que a profissão do arquiteto e engenheiro hospitalar não são reconhecidos como profissão pelos órgãos de classe, né? Não seria importante o reconhecimento e a oficialização dessas profissões para você? O que nós podemos fazer para que isso mude, na sua opinião, Fumio? Olha, felizmente, a cada dia surge no mercado diversos cursos de especialização, até respondendo essa pergunta, como eu entro nessa área hospitalar, né? Então, surge no mercado vários cursos de especialização nessa área de arquitetura e engenharia do espaço de saúde. Sem a menor dúvida, são cursos de altíssima especialização, pois a quantidade de temas e assuntos, além dos que existem nos cursos normais de graduação, é enorme e não se aprende de uma hora para outra. Então, na verdade, é um aprendizado de longo prazo. Então, por isso que é uma profissão muito importante que deveria sim ser reconhecida pelos órgãos de classe, como a CAU e como a CREA. Após concluir os cursos de especialização nessa área da saúde, os profissionais devem conhecer in loco todos os processos operacionais de um complexo hospitalar, para estar realmente gabaritado para elaborar com segurança os bons projetos de arquitetura e de engenharia, bem como administrar e gerenciar com assertividade as execução e as manutenções.
Eu costumo dizer o seguinte, não é simplesmente porque, olha, acabou de fazer o curso de especialização, acabou de pegar seu diploma, ele já está apto a fazer projeto hospitalar. Não é assim que funciona a coisa. Tá? Existe o famoso... Sinto muito, mas não é assim, né, Não é Fumil? assim. Isso é apenas o É começo, né? complexo, é Apenas o complexo. começo. É um longo caminho que o profissional tem que seguir, quer dizer, para assimilar, para amadurecer. Né? Para você ter condição de elaborar um bom projeto, realmente você. Primeira coisa que eu falei no início dessa live, né? Nós temos que conhecer, acima de tudo, os processos operacionais. Isso é fundamental. Sem conhecer os processos, sem conhecer a cultura do hospital, sem conhecer como funciona o hospital, quer dizer, sem botar o pé no hospital, o famoso chão de fábrica, é humanamente impossível você fazer um projeto de forma completa e adequada. Por isso que você vê muitos hospitais que contratam projetos e esses projetos não são executados, né, ficam engavetados, aí eles acabam contratando novas empresas de arquitetura que vai lá, refaz tudo novamente, porque existe muito erro conceitual, né, muito erro de planejamento e assim por diante. Então, veja, existe muito retrabalho, muito desperdício nessa área por falta de profissionais especializados realmente. Né? Então, veja, eu digo que nós temos que realmente conhecer, botar, sabe, calçar botina, botar capacete e botar o pé na obra. Né? Botar o pé dentro do hospital, conhecer como funciona cada processo operacional dentro do hospital. Sem isso, gente, é só fazer discursos bonitos e palestras bonitas. Isso não resolve o nosso problema. Tá? O nosso problema é muito mais sério. Perfeito, Fumil. Eu penso como Então, você também. É, só para terminar, então, em função da imensa responsabilidade que esses profissionais, arquiteto e engenheiro, assumem ao ingressar nessa área da saúde, pois atuam num ambiente onde pacientes correm risco de morte 24 horas por dia, então não é um trabalho qualquer, não é um emprego qualquer, sem a menor dúvida, é muito importante o reconhecimento dos órgãos de classe como a CAL e o CREA, como uma profissão especializada, assim como ocorre com a profissão do engenheiro de segurança do trabalho e do médico da medicina do trabalho. Só para relembrar, por volta de 2002, 2003, quando a faculdade IPH daqui de São Paulo lançou o primeiro curso de pós-graduação lato sensu de Engenharia e Manutenção Hospitalar, do qual eu tenho muito orgulho de ter sido convidado pelos arquitetos Jarbas Kermas e arquiteto e médico Domingos Fiorentini, nós tivemos uma reunião com o presidente do CREA daqui de São Paulo, tá? Na tentativa de obter esse reconhecimento dessa atribuição, dessa profissão. E encaminhamos uma solicitação para o reconhecimento dessas profissões. O motivo da não aprovação na época pelo CREA foi nos apresentado, tá, pelo fato do IPH ser uma faculdade de administração e não de engenharia e arquitetura. Quer dizer, essa foi a desculpa que o CREA nos deu na época, no ano 2002. Então, eu imagino o seguinte, naquela época nós tínhamos pouquíssimos profissionais que realmente atuavam dentro dos hospitais. Hoje não, hoje esse cenário, quer dizer, depois desses 20 anos, esse cenário já mudou bastante. Nós temos muitos profissionais especializados nessa área. Assim sendo, eu acredito que caso seja de interesse dos profissionais dessa área, creio que cabe aqui novas reivindicações com chance maior de sucesso, pois hoje o número de profissionais atuantes nessa área é bastante significante. Nós temos órgãos como a BDH, que é bastante representativo, com um número enorme de associados. Por que não tentar novamente, tá, para que o arquiteto hospitalar, o engenheiro hospitalar, o engenheiro clínico também não é reconhecido, é um nome fantasia. Quer dizer, a única profissão que é oficialmente reconhecida pelo CREA é o engenheiro biomédico, que cursa, né, que faz um curso de graduação de 5 anos. Quem curso de especialização, ele é apenas especialista, mas não é uma profissão reconhecida oficialmente pelos órgãos de classe. Né? Isso, infelizmente, nós deveríamos tentar mudar esse cenário. E por que não começar a partir de agora? Né? Então, essa seria uma proposta, né, que eu deixo aqui em aberto. E fico à disposição para quaisquer perguntas que houverem. Tá bom, Flamil, muito obrigado. Eu acho que nós temos hoje todas as ferramentas possíveis para a gente continuar com essa história, né? E eu acho que talvez, como agora nós temos CAL e CREA, né? Nós nos separamos, os arquitetos, talvez o CONFEA fosse o caminho mais adequado, que é a Confederação dos Arquitetos e Engenheiros, né? Verdade, Porque o verdade. CONFEA continua nos representando.
Então, talvez aí, vamos mexer os pauzinhos aqui. Estou aqui em Brasília, né? Então, eu prometo Já mexer leva a o carta. doce, como diz lá em Minas, né? Aqui, dessa questão, É, quando eu encontrar com algum colega aqui que faz mais parte da política, né? Eu levar essa questão novamente, Fumil, e vou, inclusive, te pedir permissão para usar o seu nome, né? Essa história que você acabou de nos contar aí, né? Que, se que eu a puder gente ajudar em alguma quer, coisa, será um grande prazer. será um grande prazer para mim também. Com certeza vamos tocar isso aí. Sem dúvida. Eu acredito que para você ser forte numa profissão, enfim, acho que tem que estar todo mundo forte. Para você ficar bem, tem que estar todo mundo bem, sabe? Eu acredito nisso. Então, um dos motivos de eu ter feito esse Instagram foi para isso, foi para difundir, porque eu sentia isso, eu como analista de projeto durante muito tempo e como supervisor de infraestrutura, que eu fazia manutenção em prédios mal projetados, né? Eu senti muito, muito na pele o que é você dar manutenção num prédio mal projetado, num prédio doente, né? E eu acho que a maioria dos nossos prédios hoje, eles são doentes, estão doentes. Sem dúvida. Eles precisam de um Verdade. cuidado enorme nosso, né? De um carinho enorme nosso aí. E Verdade. são poucos projetos com uma qualidade como nós vimos hoje ali, por exemplo, da Paula Fiorentini, né? São poucos, é realmente uma São minoria, poucos. né? Poxa, Filmil, eu te agradeço muito aí. Eu vou deixar aberto aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui tem muitos parabéns para você, Fumil. Né? Olha, Tem pode muitas pessoas. disponibilizar meu e-mail. Se alguém quiser fazer uma pergunta no privado, tá? Pode disponibilizar meu e-mail para as pessoas, que eu terei o maior prazer de responder. Tá ok. Você quer falar o seu e-mail aqui, ô Fumil? É, CELAC, C de cebola, E de Eduardo, L de lata, A e K de que bom. CELAC, arroba, agora é Anshan, A-M de Maria, C-H-A-M de Maria, .com.br. Fique à vontade, estou à disposição para responder qualquer dúvida que os senhores tiverem e tudo que tiver ao meu alcance. Fumil, eu vou escrever aqui para o pessoal, tá? Eu vou escrever um Ok, textinho aqui. Eu ok. vou. Porque é um nome diferente, né? Selac@anshan.com.br. Isso. Ó, pessoal, eu publiquei aí o e-mail do Fumil, ele deixou aí gentilmente aberto, né? Como sempre, um ser humano singular. Eu sou muito admirador da sua pessoa, Fumil. Nos conhecemos aqui pelo Instagram, né? Eu acho isso Verdade. fantástico. Estou conhecendo tantas pessoas espetaculares. Você é uma dessas pessoas que está sempre contribuindo, né? Com todo mundo que eu percebo. Ana Paula ali também, está sempre apoiando a gente. Então, gostaria muito de agradecer aqui a você, a todos os nossos seguidores, né? E se você ainda não segue o Fumil, dá um pulinho lá na página dele, né? Segue ele lá e esperamos tê-lo em breve novamente aqui, Fumil. Agora eu sei que você está com muitas atividades aí, mas né, quem sabe um dia aí a gente marca outra para frente, né? Sem dúvida. Olha, eu que agradeço, né, por essa oportunidade e gostaria de parabenizá-lo, Juliano, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, a Tassiane está fazendo, a Amanda está fazendo. É um trabalho assim de divulgação de conhecimento, troca de experiências, que é fundamental, que é o que mais falta, né? É o que mais falta no nosso país. Na nossa área, arquitetos, engenheiros, nós temos que nos unir. Não dá para trabalhar separadamente e isoladamente, né? Nós temos que ser um grupo único, né? É uma equipe multidisciplinar.
Então, olha, parabenizo pelos trabalhos que você está fazendo, é um trabalho de divulgação muito importante. Eu acho que está despertando o interesse de muitos estudantes, muita gente que está se formando agora para entrar em mais essa importante profissão, né? Eu não digo nem que é a profissão do futuro, é uma profissão do presente já, né? Então, é um trabalho muito digno. Eu acho que essa live, o Instagram veio assim numa hora certa, né? Até para preencher o nosso tempo nessa quarentena, preso em casa, e de uma forma Sim. bastante útil e construtiva. Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os presentes, tá, nessa live de hoje, pela companhia de vocês, né, pelo apoio de vocês, e me coloco à disposição, né, para o que eu puder ajudar. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Fumil, a Paula Fiorentini, que gentilmente nos cedeu as imagens, e a todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus, lavem suas mãos. Quando for sair de casa, use a sua máscara, mesmo que você não faça parte do grupo de risco, você vai estar protegendo uma pessoa. E vamos encerrar agora aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu? Vou Tchau, até deixar a próxima. gravado a live e até a próxima, Fumil. Grande honra tê-lo aqui. Obrigado igualmente.